Hoje você vai conhecer um pré-amplificador fabricado lá em 1980 por uma grande indústria nacional chamada Cygnus, e o modelo é o CP800. Tem interesse em conhecer a história, as configurações, o que vinha e o que não vinha desse clássico equipamento de áudio nacional? Continue assistindo o vídeo aí até o final. Então é isso, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse em vídeos de conhecendo, como eu vou fazer aqui, opinião sincera, comparativos, curiosidades, histórias, dicas, tudo sobre essa geração, tanto em equipamentos nacionais como equipamentos internacionais, digamos assim. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Bom, então é isso. Conheça o CP800. Peguei aqui alguns catálogos, separei aqui algumas coisas para a gente poder entender a história, né, principalmente desse equipamento. Bom, Cygnus, uma marca clássica nacional, como você já escutou eu falar aí, 1980 normalmente é o lançamento dessa série. A Cygnus tinha um pré-amplificador antes desse equipamento, se eu não me engano, o modelo é muito difícil, é muito raro de você encontrar. Esse equipamento aqui você encontra bastante até ele por aí, mas o primeiro pré-amplificador, que seria, eu acho que o SR1, uma coisa assim, era um modelo diferente aqui, e é muito difícil de encontrar hoje em dia. Esse você encontra aqui mais facilmente, tá? Então, na verdade, esse é o segundo pré-amplificador que a Cygnus lançou. Ela tem outras linhas também, a linha 400, a linha 1800, que a gente vai conversar um pouco aqui. E aí, como eu falei, eu separei alguns catálogos, ó, tem o catálogo dele aqui com o MA800, que é o Power Amplificador. Tem esse aqui da linha 1800 que não vai interessar, porque a linha 1800 é posterior a esse equipamento. Aqui nós também temos um catálogo da Cygnus, do Hack Studio, mas também está ali ó, com 1800 já, não se utilizava mais o 800. Bom, aqui tem um outro catálogo, aqui temos o 1800, mas será que a gente tem aqui dentro o 800? Vamos dar uma olhada aqui dentro e ó, 1800, então esse catálogo aqui também não serve para nós. Esse aqui ó, eu acho que esse aqui sim serve para a gente poder dar uma olhada aqui. Olha aqui ó, aqui nós temos o CP800. Eu estou mostrando os catálogos aqui justamente para você entender, né? Que aqui ó, a gente tinha vários equipamentos da linha 800, mas já tínhamos um pré aqui mais recente. Esse aqui é o meio termo, tá aqui ó, CP800. Então ele tem aqui o PA800, que seria o amplificador, o MA, não, esse aqui é o PB1000, né, que é o amplificador mono. MA que já não tinha mais, ó, para você ter uma ideia, né? Mas a história do MA você vai conhecer mais para frente aqui no canal. O que mais? Temos aqui o manual, olha essa curiosidade, o manual, aqui nós temos o manual do MA800, certo? Mas na foto vinha aqui, ó, CP800, que na verdade é a mesma foto do folder aqui, ó. Mas se você observar, eu não tenho um manual de 800, só vou ter o manual do MA800. Quando eu olhei, falei assim, pô, será que o manual é junto? Mas não, tenho duas versões desse manual do MA800. Olha que foto bacana que daria aqui, né? E não tenho aqui o pré da linha mais simples, o manual do CP400 também não nos interessa. Temos aqui um outro folder que nós temos, aqui ó, CP800 também, ó, com MM1000, com PA800, com o PB1000 aqui, né? Aqui nós temos o MM800 e o MM1000, ó, MM800 e o MM1000. Aqui é a linha 400, né? Tá fora também. Então aqui você vai ter, aqui nós temos a linha já temos o 1800, então também não nos serve. E aqui eu quero mostrar o manual do SAM 800, que era mais ou menos como seria o manual desse equipamento. Seria basicamente um manual assim, encadernado, assim, com esse espiral de plástico clássico das primeiras versões dos equipamentos da Cygnus. Ó. Tá? Aqui é do SAM 800, mas basicamente o manual seria assim. Então é isso aí. Eu acho que, olhando os catálogos, aqui você teve uma breve história da Cygnus, né? Então, você entendeu? Existe um pré antes, existe o CP400, existe o SL400, que é um pré sem tonalidade, existe o CP1800, que seria o último aí dos clássicos, que é um depois desse aqui. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente encontra no CP800. Mas antes disso, eu também preciso falar sobre as características de como ele foi produzido aqui, ó. Porque isso aqui dá muita confusão hoje em dia, né? César, eu vi um pré desse que não tem essa aba, foi cortado? Não. Esse equipamento aqui saiu tanto na versão padrão 19, como você está vendo aqui, ó, padrão 19, quer dizer o quê? Com aba
para você poder parafusar no teu rack, e também saiu no padrão 17. Inclusive eu tinha separado umas fotos de uma revista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então fui lá buscar a revista, ó, julho de 82. César, você falou que ele foi lançado em 1980. Já posso provar que ele foi lançado em 1980. Então vamos lá, 82, aqui nós temos uma Som 3, né, revista clássica que a gente sempre acompanha aqui, ó. Então você vai perceber que, não quero estragar minha revista, mas olha só, você vai perceber que aqui nós temos o CP800 sem aba, tá vendo aqui, ó, sem aba, e sem a alça aí que você está vendo, ó, tá vendo? Sem aba e sem alça. CP800, temos o TI-800 e o PA-800, ambos também no padrão 17, correto? Então sim, ele foi lançado também no padrão 17. Existe o padrão 19 sem essa orelha aqui, César? Eu acho que não. Eu nunca vi um original, pelo menos, liso, né? Liso, totalmente liso, sem a aba. César, mas eu já vi SAM 800 padrão 19 sem a aba, só que os SAM 800 dessa versão que você viu, nessa época já não existia mais, tá? Já não existia mais o CP800. Olha aqui, ó, se duvidar, olha lá, ó, batata, cadê? Tem que estar aqui o SAM 800, não é possível. Não temos SAM 800 aqui, puxa vida, mas em algum desses catálogos você vai encontrar o SAM 800 liso, certo? E ele não, puxa, algum que passou por aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui você vai ver, ó, aqui nós temos já o CP1800 e o SAM 800, perceba, ele não tem a abinha aqui, ó, não tem essa orelha, não tem essa alcinha aqui, ó, tá vendo? Então quando você encontra o SAM 800 sem a alcinha, beleza, ele é original, mas o CP800 não saiu sem a alça aqui. Então é só o padrão 17 e padrão 19. César, você falou que é 1980, então vamos tentar olhar aqui a segunda revista que eu procurei aqui, né? Lembrando, deixa um like aí para ajudar, porque encontrar esse material aqui nas revistas não é muito fácil. Então o que acontece? Aqui, ó, nós temos aqui a revista aqui, olha aqui, ó, né? Deixa eu ver se tem a página principal aqui, a página principal, ó. Uma nova linha. De quando que é essa revista aí, César? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Julho de 81. Julho de 81. E quando você vem ler aqui, ó, duas estreias. Pô, então é 81, César? Não. A Signos Eletrônico lançou no ano passado, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. No ano passado, a Signos lançou no ano passado, isso quer dizer o quê? 1980, tá? Por isso que eu falei que é 80. Então o que acontece? Aqui você vai ter aqui você vai ter o CP800, que eu já estou mostrando por dentro, mas vamos olhar aqui também. E aqui uma versão diferente. Aqui o CP800 e a MA800, ó. Perceba, MA800. Depois a MA saiu fora e só ficou o PA800, tá? O que acontece? Qual que é essa versão aqui, ó? Uma versão prata com acabamento de alça e botão preto. Então, original. Você acabou de ver aqui um inteiro preto com serigrafia amarela. Não existe com serigrafia prata e nem escrito em vermelho signos, essas coisas aí, tá? Mas existe o prata com botão preto, ou aqui nós temos os três, ó. Perfeito aqui, ó. Prata com botão preto, totalmente preto. Você acabou de ver o sem alça, sem a orelha. Aqui nós temos um totalmente prata e existe também, que é um sonho de consumo aqui de quem vos fala, mas hoje em dia já é impossível, você também teria, né? Aqui a gente teria também a versão grafite. Sim, grafite, botão preto, se eu não me engano, ou levemente cinza, e o painel escovado, meio esverdeado, certo? Acho que eu já tive um NR800 assim, vai estar aqui na descrição. Então basicamente aqui, pelas revistas, pelos catálogos, você conseguiu entender a história do CP800. Vamos lá, as funções agora. Tecla Power, liga, desliga. Você tem um LED aqui, que existe algumas versões aqui diferentes desse LED aqui. Esse LED aqui, quando você liga o equipamento, lembrando, você não vai escutar esse equipamento, não vai ver ele atuando. Se tiver vídeos dele atuando, já teve vários aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição para você ver ele atuando lá. Então,
Até inclusive preciso dar uma olhada nesses vídeos para saber exatamente se eu já tive outras versões do sistema de proteção, estou falando. Quando você liga ele não abre o áudio já de cara, ele tem um relé de retardo ali, que então ele analisa o circuito, tá tudo ok, daí abre o áudio. Aqui, aí para te dizer que o áudio já está aberto, existe, se eu não me engano, 2 versões, pelo que eu me lembro, correto? Que é essa versão aqui que você liga e ele acende o LED já de cara, tem uma que ele pisca 3, 4 vezes e daí acende totalmente, tá aberto, né, tá liberado. E existe também, não sei se no CP800 tem essa versão, que é um que muda de cor. Então você liga aqui, ele fica laranjado. E aí, pum, quando ele fica verde, tá aberto para poder atuar. E se você tem um CP800, conte aqui pra gente nos comentários como é o LED de sistema de proteção do seu aparelho, né? Para a gente saber exatamente quais são as versões que existem. Porque no PA800 existem essas versões que eu acabei de dizer. Agora no CP800 não sei se existe essa sequência de LEDs aí, como eu disse para você, tá? Então vamos lá, continuando. Power, liga, desliga. Aqui nós temos uma função estéreo, mono, loudness, reforço de graves e agudos, multi, dá aquela caída no áudio. O que mais? Sub. César, o que é isso aqui sub? Não tem nada a ver, não é uma conexão subwoofer, não. É simplesmente o corte de subwoofer. Então ele, aqui ó, 16 Hz ele faz um corte. Seria basicamente o filtro de grave que normalmente os pessoal tem aí, né? Então os prés normalmente tem. Então filtro de graves, certo? Aqui o controle de tonalidade. Então você vai fazer aqui, você pode acionar e desacionar o meu controle triplo que a gente já vai conversar aqui. EPL, César. Poxa, EPL... essa função aqui entrou aqui no CP800 e também tem no 1800. Para que serve? Seria uma conexão, certo? Para você, de entrada e saída exclusiva, para você não precisar utilizar aqui, principalmente aqui é mais complicado, utilizar uma entrada tape, né? Para entrar e sair. Como assim? Aqui você vai ligar o equalizador, basicamente. Então é uma conexão específica para uma coisa que entra e sai, um equalizador, uma câmera de eco, mas basicamente o pessoal utiliza o equalizador aqui, tá? Que mais? E aqui uma grande novidade, digamos assim, que na verdade o CP800 ele tem incorporado basicamente um NR800. Então você tem aqui um redutor de ruído, né, com menos funções do que o NR800. Eu já fiz o Conheça o NR800, vai estar aqui na descrição. Então você vai ter menos funções aqui, mas sim, basicamente você tem um redutor de ruído aqui embutido no próprio CP800. Mas você vai olhar aqui que o pessoal utilizava o NR800 com o 1800, né, porque ele já não tem, e utilizava também um NR800 separado na linha 800 também, né? Apesar de ele já ter um redutor de ruído aqui. Vamos lá, continuando. Volume deslizante. Isso aqui é um ponto positivo, na minha opinião, com relação ao 800. É uma coisa de um motivo de eu gostar bastante desse pré aqui, justamente porque ele tem esse volume deslizante. Eu gosto bastante, eu acho muito legal. Apesar de que eu não gosto no 400, porque o 400 é menorzinho e tal. Mas aqui no 800 ele é bem legal, esse volume deslizante. Controle... e um volume para cada lado. Então, aqui ó, você tá vendo? É L e R. Você consegue equilibrar aqui e é por isso que ele não tem balanço. Cadê o balanço? Não tem balanço. O balanço você faz controlando o volume 1, o volume 2. R e L aqui, ó, tá vendo? E assim como você consegue fazer o controle de volume dos lados, você também consegue fazer o controle de tonalidade separado, ó. Perceba que a gente tem o canal R ou L aqui, ó. Então, BMT seria basicamente graves, médios e agudos, né? Portuguesando aqui o troço, tá? Então, o que acontece? Você vai ter basicamente um equalizador de 3 vias, ó. Você tem o centro, que seria o 0, ó, trava, certo? Aqui, trava. E aqui você tem agudos menos, agudo mais, médio mais, médio menos. Então seria um controle de tonalidade triplo, basicamente, grave, médios e agudos, mas num formato diferente porque é deslizante e também, né, uma vantagem, você consegue controlar cada lado. O meu lado esquerdo eu quero mais agudo, beleza. Esse aqui eu quero menos agudo, beleza. Você consegue controlar individualmente o controle de tonalidade para cada lado. Aqui nós temos o sistema de programação, ou, digamos assim, a chave seletora. É mais complicado? Certo? Isso aqui é mais complicado do que alguns equipamentos que só tem a chave aqui. Por quê? Porque embaixo nós temos a seleção do programa. Quer dizer o quê? A seleção do que vai estar entrando no meu pré. O que eu tenho aqui? O auxiliar,
O tuner, perceba que quando eu teclo, né, a outra gospe, certo? E é uma característica desse equipamento aqui, normalmente o painel tem que estar bem alinhado, porque começa a travar, aqui o miolinho de plástico resseca, trava, então por daí ele não solta, né, a outra chave, né? Então o que acontece? Auxiliar, desacionou. Tuner, desacionou o auxiliar, né? Então eu estou mudando, é como se eu estivesse mudando uma chave, só que aqui é por apertar, então é de apertar, de push-pull, né? Aqui fono, e aqui o tape 1 e o tape 2. Então, fono, tuner e auxiliar. São as conexões que eu tenho aqui no meu CP800. Essa é a chave de cima. A chave de cima é para você fazer a gravação, né? Então, assim como você tem lá no CM5000, uma chave que gira, auxiliar, tal. E embaixo uma chave de gravação, para você selecionar o que vai estar indo para os seus tape decks, o que vai estar indo para os tape decks. Aqui você também faz. Programa são qualquer coisa que esteja acionado aqui. Então, o que está indo para o meu tape deck para fazer a gravação? Está indo o auxiliar, está indo o tuner, está indo o fono. Beleza. Tá, mas eu quero selecionar especificamente. Beleza. Agora eu venho aqui, ó, tape 1 para o tape 2. Certo? Fono, tuner específico diretamente para o meu sistema de gravação. Por que isso aqui é legal, César? Por quê? Porque eu posso estar gravando uma sequência, um sinal, então estou gravando auxiliar, estou lá com o meu tape deck ligado, estou gravando auxiliar, mas estou escutando o meu fono. Consegue entender? Então, agora, se eu apertar aqui, eu paro de gravar o auxiliar e começo a gravar o fono, tá? Então isso aqui é bem legal, porque você pode fazer basicamente duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando você tem o de chave também você consegue fazer a mesma coisa. Então basicamente é assim, as abinhas aqui bem legal, né? Parafuso para você ver como é que é a serigrafia, os LEDs aqui, esqueci de falar, né? Mas é basicamente o redutor de ruído, vermelho 3K, laranja 8K e o verde 16K. Mais ou menos como funciona um NR800. Como eu disse, vou deixar aqui na descrição o vídeo de Conheça o NR800. Então esse aqui a gente tem o CP800 painel frontal. Vamos olhar a parte de trás agora. Mas antes de olhar a parte de trás, como é de praxe eu faço isso aqui no canal, vamos olhar aqui a tampa, ó. Esse meu equipamento aqui tá, puxa, tem um leve risco aqui, ó, superficial. Mas a tampa original desses equipamentos, da 800, é assim, ó. Preto fosco, não é brilhante, e ele é levemente áspero, ó. Consegue escutar minha mão passando no áspero, ó? Levemente áspero. Existe preto fosco liso? Existe, mas se eu não me engano, são os mais recentes. Esses mais antigos ele é assim, tá? Ventilação tanto aqui na fonte, na verdade que aqui é a fonte, né? Tem ventilação dos dois lados, tá? Apesar de ser a mesma tampa dos outros, mas se eu não me engano no Sun 800 a ventilação é só na fonte, não é aqui dos dois lados, tá? Parafusos aqui, 2 parafusos aqui, certo? Daqueles bem grandão, bem grossão, tipo de CM5000, tá? Painel, olha só a grossura do painel, né? Olha o alumínio aqui, ó. Imagine fazer um equipamento hoje, moderno, com alumínio dessa grossura aqui. Bem complicado. Apesar que tem gente que faz réplica de alguns equipamentos da Cygnus, é bem legal. Então essa parte de cima. Vamos aproveitar e olhar a parte de baixo antes de eu ir lá para trás. Já vou virar ele aqui, ó, sem muita enrolação. Vamos virar. Então aqui nós temos a parte de baixo do CP800. Eu já fiz um vídeo sobre ele, quando eu testei ele, vai estar aqui na descrição. E eu comentei sobre Veiga Som aqui. Você não vai arrancar essa etiqueta? Não. Essa etiqueta aqui faz tanto parte do equipamento como o pé original, como o botão original. Isso aqui é uma etiqueta de época, então vai ficar aqui, não vou arrancar não, certo? Os pés, aqui nós temos os pés do CP800. Aqui é uma versão com pé, é um plástico duro, e trava de plástico. Existem outras versões, tá? Existe sim esse plástico parafusado, esse plástico rebitado. Os mais antigos mesmo são plástico rebitado. Depois, eu não sei se o CP800 saiu com aquele outro pé escrito Cygnus, tá? Aí, a Cygnus tem várias versões aqui, tá? Mas esse aqui sim é de CP800. E uma vez eu mostrei uns PA800 e tinha diferença aqui nos pés. Vou tentar deixar esse vídeo aqui na descrição para você entender aqui. Isso aqui é mais para quem é chato mesmo e gosta do pé original, né? Muita gente arranca isso aqui, põe um pé de borracha, um parafusão aqui. Mas aí vai de cada um, tá? Aqui nós temos onde trava as placas, aqui está o trafo, e a parte de baixo basicamente é isso aqui. Beleza, agora vamos para a parte traseira. Lembrando, existe outra versão desse aparelho aqui, correto? Existe versão que não tem esse cortezinho aqui nos RCAs, né?
Existe uma versão que não tem esse tipo de conector, toma cuidado aí. Esse aqui o pessoal costuma arrancar esses conectores que são bons e colocar uns paralelos aqui. Então o que acontece? São 3 parafusos aqui, ó, na tampa. Então além dos 2 aqui, são 3 aqui, ó. 1, 2, 3 e um paralelo aqui. Um paralelo não, um parênteses aqui. Existe uma discussão, porque normalmente, para quem já pegou muito desses aparelhos aqui, tanto o SAM 800, MM1000, essa versão aqui, que tem isso aqui atrás, normalmente você encontra com os parafusos originais, ou bem certinho aqui, mas aqui um parafusão gigante, ou tudo arrebentado. Inclusive esse aqui, ó, eu consegui pôr o parafuso aqui, mas ele não tá assim com a rosca perfeita. E aí eu desconfio que o que acontece, esses equipamentos provavelmente saíram de fábrica, assim como a Quasar, né? Deixava os parafusos aqui e aqui metia um rebite, para tipo como se fosse um lacre. E é óbvio que por rebite não tem rosca e o buraco provavelmente é maior. Então por isso que normalmente, isso aqui é uma teoria minha, por isso que normalmente você encontra esses equipamentos bem conservados, bem original, com 2 parafusos aqui no lugar perfeitos, e quando você vai pôr um parafuso aqui para tentar ficar tudo bonitinho, não dá, porque já está aberto o buraco, certo? Daí os caras metem um parafusaço aqui para poder cobrir o buraco, porque provavelmente aqui vinha um rebite mesmo, tá? Então são coisas aqui, ó, esse aqui, onde prende aqui os RCAs, ele é parafusado ainda, parafuso fenda, existe parafuso Phillips, existe com plástico, com trava de plástico. Então existe, como disse, existe a outra versão para o aterramento. Aqui é só né, aterramento daqueles de rosquear bem mais simples. A Cygnus aí deu uma diminuída no custo aí do equipamento. Bom, conexões, né? Auxiliar, tuner, fono, como você viu lá, tape 1, tape 2, entrada e saída, o tal do EPL, ó, a conexão. Então, in-out, isso simplesmente não precisa jampear, ao contrário do AC200, que você tem a entrada EPL, mas como ele não tem uma chave lá, aqui você não precisa jampear, por quê? Porque tem a chave lá, eu aciono e desaciono ela. Mas num AC200, normalmente você tem que jampear isso aqui, porque ele não existe uma chave que vai jampear essa conexão, uma entrada e uma saída, correto? Então esse aqui não precisa jampear, não. O que acontece? Aqui você tem a saída A, a saída B, é a mesma coisa, mesma saída 1, saída 2. No SAM 800 depois eles mudaram ali uma saída alta, uma saída baixa, deve ter um resistorzinho aqui que jampeia um no outro. 2 conexões de AC, então você pode conectar teu toca-disco, tape deck aqui sem problema nenhum. Fusível de força, chave de tensão 110, 220, cabo de força original na versão mais antiga. A Cygnus também tem várias versões desse cabo de força, tem uns que estão escritos Cygnus, tem essa aqui, tem um outro diferente também, mas esse aqui, infelizmente aqui nós temos um cabo que acontece muito, ó, ressecado. César, então troca, põe um cabo novo aí e tal. Não, é original. Isso aqui, quando você adquire como desse, que infelizmente, provavelmente eu já pus esse aparelho à venda, não sei, tá saindo aqui da minha coleção, infelizmente, o que acontece? Você liga ele lá e não mexe mais, sabe? Não fica metendo a mão. Agora você vai usar um equipamento. Não, isso aqui eu vou usar profissional. Vou levar em festa. Liga, desliga, tira, carrega. Coisa que eu não faria nunca, né? Isso aqui já trabalhou dessa maneira, mas eu não faria nunca com um aparelho desse. Mas se você quiser trocar o cabo aqui, beleza, troca, põe um cabo novo. Eu vou manter o original, porque isso aqui para mim é pôr na tomada, não mexer mais, certo? Então vai ficar original mesmo. Então essa aqui você acabou de verificar a parte traseira do pré-amplificador CP800 da marca Cygnus. Temos o selinho aqui com o número, né? Os mais antigos eram pintados aqui, acho que eu mostrei isso no NR800, comparando ali. Tinha uns que você tinha pintado, igual da Quasar, então era pintado à mão praticamente o selo aqui. Aqui já tem o selo feito aqui do código dele. Existe um outro código aqui que eu não tirei, poderia tirar esse selo? Poderia, mas provavelmente a característica dele aí vai continuar aí, beleza? Então é isso aí, vamos olhar por dentro agora. Então é isso, já abri ele aqui, os parafusinhos, como eu falei, parafusaço, né? O original são esses gordão aqui, os de tampa atrás são esses aqui. Na verdade, minto, tá? Não são esses. É igual esse aqui, só que curtinho, tá? Mas aqui, coloquei esses daqui, são 3 iguais, correto? Normalmente o pessoal perde esses parafusos traseiros aí. Bom, vamos lá, a parte interna dele. Nós temos aqui a chave seletora da gravação, né? Com as chaves, que ela vai cuspindo quando você apertar um aqui. Beleza? Lá embaixo a mesma coisa. Vem ligado aqui as conexões, que estão todas aqui no painel, ó, penduradas aqui no painel, sem problema.
Temos aqui uma outra placa onde está os potenciômetros deslizantes, ó, potenciômetro duplo deslizante, aqui está os de tonalidade. Aqui nós temos a placa do pré-amplificador, ainda utiliza integrado, ó, 1, 2 integrados. O que acontece aqui? Se eu não me engano, aqui a gente tem um integrado de áudio aqui o integrado, acho que do NR800 que está incorporado aqui, tá? Então temos aqui capacitores originais, ainda aqui no meu exemplar, correto? Ele é preso aqui, ó, por parafuso, ó. Aqui está faltando um parafuso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Então as placas estão aqui, você puxa elas para poder trabalhar embaixo. Que mais? Temos aqui as conexões, temos o trafo, as conexões aqui do AC, chave seletora de tensão, o fusível está lá embaixo. Aqui temos uma placa, ela é bem comprida, porque aqui embaixo, ó, é uma coisa até estranha, né? A fonte, ó, tá vendo? A fonte aqui do nosso equipamento tá aqui embaixo. E olha só, aqui tem uma fita, ó. Mas olha, pelo tipo da fita é original, hein? Os caras cobriram aqui o dissipador do transistor aqui, ó, também é a mesma coisa, para não ficar pegando a placa de cima embaixo ali, né? Coisas da nossa indústria nacional. Das adaptações aí que teriam que ser feitas, né? Provisório, provavelmente, da Cygnus. Chave seletora aqui da parte de cima, aqui tem a parte de baixo das chaves. Aqui está pelo menos aqui o nosso relé já é moderno, né? Aqueles antigões, né? Então o relé, capacitores ainda, temos um integrado aqui de áudio também, certo? Vamos ver aqui, ó, esse aqui, ó, CA324. Ah, CA324, sabe o que é o CA324? É dos LEDs. Então, e aqui nós temos um de áudio, e aqui provavelmente temos um do NR, e aqui também temos um de áudio, do fono, alguma coisa assim. Então é isso aí, são 4 integrados. Acho que tem, se duvidar, tem mais um lá embaixo. Lá, tem mais um lá embaixo, ó. Então quer dizer o que? O de áudio são esses dois, aqui são os do NR e aqui os do VU, provavelmente. Então basicamente é isso. Temos o potenciômetro ali do NR800, que está embutido aqui, você já escutou no começo aí. Basicamente essa é a parte interna do CP800. Bom, então é isso, você conheceu o CP800. Quero falar uma curiosidade aqui com relação ao que eu disse no início aí. Réplica, César, como assim réplica? Hoje o pessoal faz aí painel, né, novo, para você não precisar ter que restaurar. Por que isso, César? Porque o painel desses equipamentos é muito fácil, né? É só uma barra de alumínio com a furação aqui, ó. Então, se você acertar, alinhar todas as furações aqui, os riscos, tudo certinho, não tem erro, é só uma barra, tá? O subpainel, né, da carcaça está aqui e esse painel é parafusado aqui, simples, não tem muito segredo. Ao contrário do equipamento mais complexo. Um painel de PM5000, um painel de gradiente. Por quê? Porque aí lá nos gradientes ele tem uma aba aqui que vai parafusada por cima. Então não é simplesmente uma chapa de alumínio. Tem uma peça que está soldada no alumínio aqui, tem uma peça que está soldada no alumínio aqui, tem outras peças soldadas no alumínio. Aqui não, aqui é simplesmente uma barra. Cygnus aqui priorizou aqui a facilidade para montar o equipamento. Apesar que isso aqui causa alguns problemas, que você tem que ficar alinhando os botões e tal, mas não é nada assim grave não, é um equipamento bem feito, bem legal mesmo de mexer, de trabalhar com ele. Eu particularmente gosto muito do CP800. Daí o pessoal reclama assim, pô, você não falou das configurações e tal. Cara, não tem muito o que falar do CP800, é um pré-amplificador, né? Você quer saber qual é a resposta de frequência, esse tipo de coisa? Tá aí, ó. Tá, vou deixar aqui, você dá uma boa olhada aí, para aí o vídeo, dá uma olhada lá, o loudness, a curva de frequência, os controles de tonalidade, as entradas, tem tudo aí, ó, o Dynamic Noise Reduction Processor, processador de ruído, né, dinâmico, que seria um NR800, tá embutido aí. Então é isso aí, tá aí, ó, certo? Aqui, puxa, também quer dar uma olhada, ó, trava aí, lê o que a Cygnus está falando do CP800 aí. Apesar de que eu ter colocado esse equipamento à venda e com certeza, como eu tenho dois aqui, ó, dois folderzinhos, certo? Vou mandar junto um folderzinho aí também quando eu colocar esse equipamento à venda. Ou se eu coloquei, tá na descrição aqui, se ainda está à venda, vai estar aqui. Ou então se já foi vendido, peço desculpa, mas já foi para um segundo dono, eu também estou chorando, assim como você. Agora sim, então você conheceu aqui o CP800, pré-amplificador clássico fabricado lá em 1980, da marca Cygnus. Se você tem alguma experiência com esse equipamento, conheceu, trabalhou, mexeu, não gostou, fez assistência, comprou, desistiu, ou então tinha um outro pré, comprou esse porque esse aqui você achou melhor,
Deixa aqui nos comentários qual experiência você teve com um pré-amplificador desse. Deixa aqui nos comentários essas histórias, como eu sempre falo, isso aqui é alumínio, ferro, né? As histórias que as pessoas viveram com esse tipo de equipamento é que é o interessante. Deixa num comentário aqui para mim poder entender a tua história e a gente poder conversar um pouco mais. E aguardem, provavelmente em breve, eu não sei se eu já postei ou não, correto? Eu não sei a ordem dos vídeos, mas opinião sincera, e eu vou dizer para você, olha, se fosse falar assim para mim, poxa, qual que é o melhor pré-nacional? Quem já me perguntou isso aqui há bons anos atrás, sabe qual é a resposta. Então eu vou fazer opinião sincera, também vou fazer o comparativo entre o CP800 versus o P2, né? Porque seriam basicamente, você viu aqui, seriam concorrentes. Eu tô forçando a barra, tá? Porque o 1800, quando entrou no lugar desse, já era em 84. Então quer dizer o quê? 1800 versus P2. Mas vamos fazer lá, o CP800 versus o P2 também. O ideal, como eu já falei no início, o ideal seria fazer CP800 versus CP1800. Mas como eu não tenho mais nenhum 1800, não vai dar para fazer. Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar um like para contribuir, e é isso aí, CP800, pré-amplificador feito no Brasil lá nos anos 80. Grande abraço, até a próxima.